E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Vamos começar com a aulinha de hoje. Hoje a gente vai falar começar, né, a nossa conversa sobre campo elétrico, começar a conversa sobre a descrição vetorial do campo elétrico, tá? Mas eu queria já limitar, perdão, a aula começando bem. A aula de hoje, só lembrando para vocês que nessa aula eu vou passar o conceito de campo elétrico, a gente vai começar a se familiarizar, né, ter uma primeira conversa com relação a esse conceito, mas ele vai estar presente até o final do curso. Até o final da Eletromag, a gente vai estar falando de campo elétrico, é extremamente importante o campo elétrico para que a gente consiga explicar, tá? Muitos fenômenos que nós vamos estudar, muitos deles presentes muito no nosso cotidiano, como é o dessa foto que eu estou mostrando para vocês, que é de um raio, né? E que ele é um conceito central para entender fenômenos como esse, tá? Desse fenômeno até o fenômeno, por exemplo, de corrente elétrica, que está mais ainda presente no nosso cotidiano, mas não de forma tão visível, digamos assim, né? Quanto um raio, tudo bem? Então, não se preocupem se nessas primeiras aulas, né, nesse primeiro momento, você não conseguir entender muito, tipo, não ter uma clareza muito grande sobre esse conceito, porque realmente é uma coisa bem abstrata, né? Um pouquinho complexa de se tratar, e é por isso que eu vou falar da divisão que eu fiz do estudo do campo elétrico. Nessa primeira aula eu vou passar a parte mais conceitual e não vou dar um tratamento mais vetorial para ele, digamos assim. A parte vetorial dessa grandeza que nós vamos estudar hoje vai ficar limitada à parte mais básica, tá? Inclusive, estou até preparando um material para a gente relembrar um pouco de álgebra vetorial, para daí entrar com um pouco mais de peso, um pouco mais de carga nessa parte vetorial do campo, que assim é imprescindível, é muito importante, a gente não tem como fugir. Beleza? Muito bem, então vamos começar logo nossa aulinha, certo? Falando um pouco sobre algumas informações do campo elétrico. Então, assim, a necessidade de se estudar o campo elétrico é pelo fato da gente estar estudando a interação elétrica, certo? A última coisa que a gente viu nas últimas aulas foi a lei de Coulomb, que é a lei que rege, que mostra para a gente como que a interação elétrica varia em função das grandezas das quais ela depende, quer dizer, das cargas que estão interagindo e da distância entre elas, certo? Acontece que a interação elétrica, assim como a interação gravitacional, assim como a interação magnética, que a gente ainda vai ver, tá? Ela é uma interação do tipo à distância, né? Os corpos não têm que estar em contato um com o outro para se interagir. Eles interagem simplesmente para apresentarem um determinado atributo, tá? Que naturalmente faz com que eles interajam, certo? No caso da força gravitacional, esse atributo é a massa, tá? No caso da interação elétrica, esse atributo é a carga elétrica, que nós estamos estudando aí já faz um tempinho, certo? Muito bem. Mas onde que entra o campo elétrico ou o campo gravitacional, já que a gente está fazendo essas analogias, né? Nessa história toda da interação, beleza? Então, o campo ele é uma grandeza associada ao espaço, tá? É uma propriedade do espaço que a gente usa como mediador dessa interação. Então, como a gente percebeu que existe uma característica associada ao espaço, né? Na interação, interfere nela, digamos, muda como fica a interação, nós vimos que a interação elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Quanto menor a distância entre os corpos, entre as cargas, maior a força, certo? Então, o que acontece? Né? Existe uma propriedade associada a essa porção de espaço que há entre os corpos. Tá? Para essa propriedade aí, que é do espaço, isso é muito importante, não é da carga, é do espaço, tá? Nós damos o nome de campo. Então, se for uma interação gravitacional que a gente está estudando, nós fazemos referência ao campo gravitacional. Se for uma interação elétrica, nós faremos referência a um campo elétrico. Se for uma interação do tipo magnética, falaremos então em função do campo magnético. Tudo bem? Então existe uma relação muito importante entre interação e campo,
certo? E o mais interessante é que essa relação entre interação e campo, sempre que a gente fala em termos das interações fundamentais que nós estudamos no nosso curso de física, desde lá do primeiro ano, certo? Gravitacional, elétrica e magnética, nesse caso aqui, certo? A relação entre a interação e o campo, ela mantém o mesmo padrão, certo? Como é mais uma daquelas coisas que eu sempre falo para vocês que a natureza exibe, é mais um padrão que a natureza exibe. Como é esse tipo de relação, tá? Eu já vou colocar qual é a relação matemática, certo, gente? Porque é a linguagem que a gente usa mais na física, né? Mas teremos outras oportunidades de falar um pouco dessa relação a título conceitual, digamos assim, tá? Num nível mais conceitual. Eu estou preparando uma atividade associada ao lance do raio, por isso que eu mostrei o raio como exemplo ali, tentando mostrar um caminho para vocês entenderem uma relação entre força, campo e a parte fenomenológica também, um pouco mais a nível conceitual, tá? Mas nesses tipos de aula aqui, eu vou priorizar a linguagem algébrica mesmo. Então, veja essa relação que nós temos aqui, certo? Nós temos que força, essa força ela pode ser gravitacional, elétrica ou magnética, trata-se de uma força do tipo ação à distância, é igual, ela depende diretamente do atributo que interage. O que é isso, atributo que interage? Certo? Qual é o tipo de atributo que está interagindo? Massa, carga. Eu coloquei polo magnético aqui, tá, gente? Mas isso aqui deixa para a gente discutir um pouco depois. A interação magnética é um pouco mais complexa, exatamente porque o atributo associado à interação magnética ela não é uma coisa tão simples quanto a massa e a carga, que a gente tem digamos, um representante bem claro do que é a massa, do que porta a carga, certo? O polo, eu coloquei como polo só para lembrar vocês um pouco do que vocês provavelmente já sabem de interação magnética, que é o ímã. Então vocês identificam que tem Polo Norte e Polo Sul. Vocês sabem disso, né? Então, façam a analogia do polo com a carga, que nós também temos carga do tipo positivo ou negativo, ou seja, dois tipos diferentes. Positivo e negativo, norte e sul, são nomes que nós damos para esses tipos diferentes de atributos, certo? Beleza? Claro que tem uma razão pela qual a gente usa positivo e negativo para carga e norte e sul para polo, certo? A gente vai chegar lá, mas o mais importante é que a gente tenha essa noção mais generalista por enquanto, beleza? Depende diretamente então do atributo que interage e depende também do campo, certo? E aí o nome que a gente dá para o campo está associado ao tipo de interação que a gente está estudando. No caso do campo gravitacional, a força gravitacional é diretamente proporcional à massa e ao campo gravitacional, certo? A interação elétrica é diretamente proporcional à carga e ao campo elétrico. E a interação magnética, vamos dizer que é diretamente proporcional à polaridade, vamos dizer assim por enquanto, e o campo magnético. Bem, então como que eu devo entender a interação do ponto de vista do campo, professor? É assim, o campo, onde tem espaço tem campo. Então, o campo ele não é uma propriedade da carga, é do espaço. Mesmo que naquela região do espaço que você esteja olhando não tenha uma carga que você consiga identificar ali, certo? Ou a presença ao redor desse espaço de uma carga você não consegue identificar, ainda assim a gente identifica um campo elétrico, certo? Ainda assim a gente identifica um campo elétrico, tá? Então, mesmo tendo um espaço em que você não identifica a carga, você tem a presença do campo. Onde tem espaço, tem campo. Pensa assim, certo? Só não identificou qual é a carga que está gerando aquele campo assim. E aí, assim, o campo ele é interessante porque ele mostra uma forma da gente fazer a interpretação do espaço por meio do campo. Vou dar um exemplo. No primeiro ano, a gente estuda movimento sob a ação da gravidade, certo? E aí, quando a gente estuda o movimento sob a ação da gravidade, a gente diz o seguinte: olha, o corpo que você deixa cair na superfície da Terra, ele é acelerado verticalmente para baixo, então o corpo é dotado de uma aceleração, certo? Veja que eu estou pulando um certo passo aí, porque
só depois que a gente vai estudar a segunda lei de Newton, né? Pelo menos na interpretação clássica eu estou falando, tá? A interpretação clássica de como um corpo fica acelerado. O corpo é dotado de uma aceleração que é vertical e para baixo. Então você solta um corpo e a tendência é ele cair, certo? Desprezando a resistência do ar. Aqui, beleza? Muito bem, mas olha só outra forma de interpretar. Na superfície da Terra, nós que estamos na superfície da Terra, tá? Percebemos o campo gravitacional como sendo um campo que apresenta essa geometria, que é vertical e aponta para baixo. Então, todo corpo que estiver na superfície da Terra fica sujeito a uma força, certo? Que depende do campo gravitacional. Então, se o campo é vertical e para baixo, a força também será vertical e para baixo. Entendeu? Então, aí tem várias formas de você interpretar isso. Bom, é como se o corpo estivesse escoando pelo campo, porque o campo ele mostra o caminho, certo, do espaço, como o espaço como o espaço faz com que esse corpo se comporte, né? E como que a gente calcula a força gravitacional na superfície da Terra? É a força-peso, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Olha o que nós temos aqui. A força é igual o atributo que multiplica o campo. Ah, eu achei que G fosse aceleração da gravidade local. Professor, sim, a gente usa como aceleração da gravidade local, mas nada mais é do que o campo gravitacional na superfície da Terra. Uma aproximação que a gente faz. Tá? Não considerando a ideia mais da gravitação universal lá. Tanto que eu vou isolar, se eu isolar o campo aqui, o campo gravitacional ou a aceleração da gravidade, olha a unidade que eu tenho, unidade de medida aqui, ó. Peso é Newton, massa é quilograma. Qual a interpretação? A gente sempre aprende lá que na superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Que é a mesma. Vocês me perdoem, mas eu não sei onde fica a borracha do PowerPoint. Vai ficar assim mesmo. Profissionalismo. Ó, então a intensidade do campo nós podemos dizer que é 10 newtons por quilograma ao quadrado. Ou melhor, deixa eu escrever aqui. Ó. 10 newtons por quilograma ao quadrado. Que é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado. É Newton por quilograma, perdão. Estou falando quilograma ao quadrado, é 10 newtons por quilograma, que é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado, tá? Inclusive, se você quiser deduzir por quê e como que Newton por quilograma é igual a metro por segundo ao quadrado, é um bom desafio aí. Qual a interpretação? Se você tiver um corpo na superfície da Terra, para cada quilograma de massa que tem nele, você vai ter uma força de 10 newtons. Entendeu? Claro, essa é uma interpretação clássica aqui do que a gente está fazendo, beleza? Não seria a mais correta, mas a gente pode usar inicialmente aqui no estudo do campo para tentar entender ele dessa forma, tá? Vai ser útil na hora da gente estudar o campo elétrico isso aqui. Você está falando de campo gravitacional, professor? É que eles são muito parecidos mesmo, tá? Eles são muito parecidos o formato, a álgebra deles, a geometria, como eles se comportam, tá? Vamos aplicar isso aí então para interação elétrica. Tá? Então, nós sabemos que força é igual a atributo vezes o campo. No caso da força elétrica, a gente vai chamar a força elétrica de F. O atributo é a carga. E o campo nós representamos pela letra E. Tudo bem? Não sai. Ok? Então a equaçãozinha fica dessa forma: força elétrica, ó, a carga, vezes o campo. A setinha em cima da força e do campo quer dizer que trata-se de grandezas vetoriais, tá? Não vamos se preocupar com isso por enquanto. Se eu isolar o campo, dá uma olhada. O campo elétrico ele é calculado pela razão da força pela carga. Aí você pode estar até se perguntando assim, mas não estou entendendo direito isso daí. Como assim força dividido por carga? Eu estou imaginando a situação na qual eu tenho uma carga, entendeu? Tipo, eu tenho uma carga, tá? Num ponto do espaço,
Nesse ponto do espaço, por algum motivo, ela fica sujeita a uma força F. Quer dizer que nesse ponto do espaço, o campo é dado por essa expressão, entendeu? Eu pego essa força aqui, divido por essa carga e eu tenho a intensidade do campo, tá? Nesse caso vai ser medida em Newton por Coulomb. Olha lá, imagina que o campo fosse 10 newtons por Coulomb. O que isso quer dizer? Para cada Coulomb de carga que eu tenho nesse ponto do espaço, essa carga vai ficar sujeita a uma força de 10 newtons. Entendeu? Então, se for uma carga de 2 coulombs, a força que vai atuar nela é 20 newtons. Tá? Para cada coulomb, você tem 10 newtons de força atuando. Entendeu? Então, por isso que se você pegar e tirar essa carga daí, desse ponto de espaço, tá? O campo vai continuar valendo 10 newtons por coulomb. Porque, lembre, é uma grandeza, uma propriedade do espaço. Tudo bem? Beleza? Colocou a carga naquele ponto, a cada coulomb tem uma força de 10 newtons. Obviamente que esse é um exemplo. Tá? Como trata-se de uma grandeza vetorial, nós sabemos que temos sempre 3 propriedades associadas aos vetores. Né? Primeira, a intensidade. No caso da intensidade aqui, ó, nós simplesmente fazemos a razão entre a força e a carga para achar o valor do campo, certo? Numa situação dessa, né? Aí a direção do campo elétrico. Pela própria expressão você pode ver aqui, vou até escrever uma expressão um pouquinho diferente aqui embaixo. Né? Imagina que a gente pode interpretar essa expressão do campo dessa maneira. O campo é um vetor igual a outro vetor, que é a força, multiplicado por um escalar. Tá? Então lá na aula de álgebra vetorial, lá do primeiro ano, nós vimos que todo vetor ele é definido como um outro vetor multiplicado por um número, tá? Eles terão sempre a mesma direção. Então o campo tem sempre a mesma direção da força. Se a força está na horizontal, o campo está na horizontal. Se a força está na vertical, o campo está na vertical. Tá? Acontece a mesma coisa com o campo gravitacional, tá, gente? E a força gravitacional. Beleza? Qual a diferença da eletricidade e da gravidade? Na gravidade, nós temos um tipo de massa só existe massa, certo? No caso da eletricidade, nós temos carga do tipo positiva e negativa. Então, o que vai acontecer? A interação, né? Por exemplo, nesse ponto que eu peguei como exemplo aqui, se você pôr uma carga, vamos supor que você tem 2 cargas de mesma quantidade, de 1 coulomb, que uma é positiva e outra é negativa, certo? Uma tem excesso de elétrons, outra tem falta de elétrons, tá? Dessa carga aí. E você colocar ela ali, a intensidade da força, veja, vai ser a mesma, né? Mas será que a interação vai ser do mesmo tipo se a carga for positiva ou negativa? Aí é que nós temos a diferença, vai mudar o sentido da força, beleza? Então, o campo e a força têm sempre a mesma direção, e o sentido vai ser igual quando a carga for positiva, a carga que está sofrendo a ação da força, e o campo terá um sentido oposto ao da força se a carga que está sofrendo a ação for negativa, certo? E isso também, olhando na forma algébrica aqui, a gente consegue identificar. Porque se essa carga for positiva, o que está entre parênteses vai ser um escalar positivo. Vai ser um número positivo. Quando a gente fala escalar, é um número, tá, gente? Uma constante. Então você tem o campo que é igual a força multiplicado por um valor positivo. Mesma direção e sentido. Se você tiver a carga negativa, entre parênteses aqui, eu vou ter um número negativo. Aí você vai ter que o campo é a força multiplicada por um número negativo. O que acontece com o vetor quando você multiplica por um número negativo? Inverte o sentido, beleza? Tudo isso daí eu vou dar uma revisada lá na aula de álgebra vetorial, tá? Então essa é a parte inicial da interpretação do campo enquanto grandeza física, certo? É uma descrição inicial, né, que a gente diz em função de uma carga de prova. O que é uma carga de prova? Carga de prova de provar, certo? Experimentar. Você pega a carga, coloca ela ali, né, e vê o que vai acontecer com ela.
Entendeu? Olhando para a direção, para o sentido da força, para a intensidade da força, a gente consegue descobrir o campo naquele ponto. Tá? Mas o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, ele é gerado por algum portador de carga ou massa, no caso. Tá? É normal a gente falar campo gravitacional da Terra, né? Campo gravitacional da Lua, campo gravitacional do Sol, certo? Quando a gente fala dessa forma, não quer dizer que a gente está atribuindo a propriedade ao corpo, certo? Porque a propriedade do campo ainda está relacionada com o espaço. Mas quando a gente fala campo gravitacional da Terra, nós estamos nos referindo ao espaço no qual a Terra é dominante, digamos assim. Certo? Então, num espaço ao redor da Terra, que você pode pegar, vai até a Lua ali, quem manda é a Terra. Então, por isso que a gente fala campo gravitacional da Terra. Certo? Mas veja, é um espaço, é um campo que, na verdade, do espaço ao redor da Terra. Por isso que a gente fala que a Terra gera esse campo. Entendeu? Uma nomenclatura que o pessoal usa também é que o campo é uma distorção, uma perturbação no espaço de caráter gravitacional ou caráter elétrico, aí depende do tipo que você está estudando. A carga funciona da mesma forma. Mesmo que você tenha sempre que você tem cargas interagindo, certo? Se você tirar situações mais específicas, sempre vai ter uma carga que vai ser mais dominante do que a outra. Essa carga a gente chama de carga geradora de campo. Por isso que eu coloquei ali, essa descrição é em função de uma carga de prova, não em função da carga que gera o campo. Não quer dizer que tem uma que gera e a outra não. Toda carga gera campo. Todo corpo gera massa, não. Gera campo gravitacional. Né? É que tem alguns corpos que são mais dominantes que o outro, certo? Você não vai considerar o campo gravitacional que você gera uma vez que você está eternamente preso ao campo gravitacional da Terra, certo? Quem manda aqui é a Terra. O seu campo que o seu corpo gera é relevante, ok? Muito bem, então vamos ver como que a gente faz para descrever esse campo em função da carga que está gerando o campo, certo? Vamos supor então que nós saibamos qual é a carga mais dominante, ok? A carga mais dominante eu estou representando por essa Q maiúscula aqui, tá? Ela é chamada de carga geradora de campo, ok? E nós temos uma carga de prova que está interagindo com ela. Vamos supor que a carga de prova e a carga geradora estão a uma distância R entre si, certo? O que nós podemos afirmar daí? Primeiro, nesse ponto do espaço onde se encontra a carga Q, tá? Nós sabemos que o campo é dado por E igual a F sobre Q. Acabamos de ver isso daqui, certo? Muito bem. Só que tem uma outra informação importante. Nós podemos descrever a interação, a força entre essas duas cargas por meio da lei de Coulomb. Lembra? F igual a K, que multiplica o produto entre os módulos das cargas, e é dividido pela distância elevada ao quadrado. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Essas duas forças que eu vou circular aqui, elas são iguais, gente. Então eu vou substituir essa força aqui, da lei de Coulomb, aqui. Vou fazer a continha. Certo? O que eu vou encontrar? Essa expressão, olha essa expressão aqui, em função do que ela fica. Ela fica em função da carga que gera o campo. Note que eu não tenho agora menção à carga que está sofrendo a ação do campo. E a distância. Que distância é essa? É a distância do ponto do espaço até a carga. Então eu não preciso mais colocar uma carguinha de prova lá num determinado ponto do espaço para ver como que vai ser o campo. Se eu estou falando, eu tenho uma carga, ela é assim, ela vale tanto, e eu quero descobrir qual é o campo num ponto que está a 10 centímetros dessa carga, eu consigo fazer isso. Tá? Então veja que essa expressão ela é um pouco mais interessante, porque agora eu estou calculando o campo num ponto do espaço. Então dá mais aquela noção de propriedade do espaço, certo? Não diretamente relacionado com a interação que uma carga de prova está sofrendo. Por isso que essa expressão a gente vai usar muito, a gente vai usar bastante, vai explorar bastante.
nessa aula vai ficar só nessa formulinha aí mesmo. Nem vou falar da parte vetorial associada a campo gerado por carga pontiforme. Tá? Então agora nós temos a descrição do campo em função da carga geradora. Beleza? Muito bem. Nessa expressão aqui faltou um modulinho da carga de prova, tá? Tudo bem. Certo? Então nós temos aí a parte inicial do campo elétrico, a parte mais algébrica dele, certo? Vamos para nossos exemplos de aula? Vamos lá! Opa, aqui. Vamos começar com o primeiro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo eu coloquei, gente, só para a gente complementar a parte de lei de Coulomb, tá? Mas esse tipo de problema também se aplica ao estudo do campo elétrico. E eu já vou explicar para vocês por quê. Ele é um exercício de força elétrica, mas ele se aplica também, a resolução dele se aplica ao do campo elétrico também. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro exemplo. Suponha que duas cargas iguais a Q, maiúsculo, né, estejam a uma distância R entre si. Muito bem. E, portanto, interagem com uma força de intensidade F. Se a distância entre essas cargas dobrar, agora é 2R, enquanto apenas uma das cargas é dobrada, então uma das cargas passa a ser 2Q, qual será a intensidade da nova força de interação entre essas cargas? Muito bem. Então vamos começar analisando, né, a parte inicial. Né? No início, o que nós temos? Certo? Duas cargas Q a uma distância R. Né? E aí a força, como que a gente escreve? Lei de Coulomb. A que multiplica Q dividido por R ao quadrado. Para simplificar, não vou ficar escrevendo as barrinhas do módulo, mas é módulo, né, gente? Tá? Vocês estão ligados. Muito bem. Como que dá para a gente deixar um pouco mais simples isso daqui? Q vezes Q elevado ao quadrado sobre R ao quadrado. Essa expressão aqui é o nosso F. Agora ele quer dizer, é a força no início, certo? Só que no final, né, ele vai alterar os dados aí agora, ele fala pra gente que uma das cargas agora é 2Q, vou colocar até com outra cor aqui pra gente, para ficar um pouco mais... Eu não sei por que aconteceu isso, bicho. Mas tudo bem. Vamos lá. Uma das cargas é 2Q. A outra carga é Q. E a distância passa a ser 2R. Então vocês concordam que a força vai mudar, certo? A força vai ficar diferente. Eu vou chamar ela agora de F'. E pela lei de Coulomb, como que ela vai ficar? K, a constante de elétrica, certo? E multiplica uma das cargas agora é 2Q, a outra carga é Q, e a distância é 2R, só que a distância agora não, né? Pela lei de Coulomb é elevada ao quadrado. Certo? Então eu escrevi a mesma lei, só que com os novos dados que a gente já acabou de ver ali, que no caso é 2Q e 2R. Né? Uma das cargas é 2Q, a outra é 2R. Como que vai ficar essa conta? Em cima aqui vai ficar K que multiplica 2 vezes Q, então esse 2 vem multiplicando aqui, né? 2K e Q ao quadrado, dividido por 2R ao quadrado. Quando eu tenho o 2 e o R multiplicando elevado ao quadrado, os dois ficam elevados ao quadrado, né? Então aqui vai ficar 4 vezes R ao quadrado. Certo? Então note que eu tenho 2 ali multiplicando, 4 dividindo, posso dar uma simplificada, sobra 2 embaixo. Então nossa força fica K ao quadrado dividido por 2R ao quadrado. Certo? Esse 2 que está multiplicando aqui, eu posso colocar ele em evidência, multiplicando todo o resto, da seguinte forma.
certo? Eu só escrevi de uma maneira um pouquinho diferente, mas é o mesmo valor da parte anterior da conta. E olha o que eu tenho entre parênteses ali, né? Dá uma olhada que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui? Aq ao quadrado vezes R dividido por R ao quadrado. A força antes de se alterar os dados. Ou seja, que nós chamamos de F. Então, tudo isso aqui é F. E aí, o que vai acontecer, então? Eu tenho que F' é igual meio F. Vou fazer esse um pouco mais bonitão aqui. Boa. Certo? Então, isso que aconteceu com a força. Se uma das cargas é multiplicada por 2, e a distância é dobrada também, tá? Então nós temos que a força praticamente cai pela metade. Tudo bem? Por que eu falei que esse probleminha, tá? Por que eu falei que esse probleminha, ele... Sério, mano. Que saco isso, bicho. Não seleciona. Enfim, vai. Beleza. Por que eu falei que esse probleminha também pode ser utilizado para estudar campo elétrico, o tipo dele? Porque esse problema a gente só está fazendo o quê? Analisando a proporcionalidade da força com a carga e a distância, tá? Tá vendo que aqui apareceu um 4 dividindo toda a expressão? Veja que apareceu esse 4, embora a distância tenha sido multiplicada por 2. Isso acontece por quê? Porque a força, né, pela lei de Coulomb, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então quer dizer que se a distância aumenta 2 vezes, a força vai diminuir 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado 4, por isso que apareceu 4. Se a gente olhar a expressão do campo elétrico, em função da carga que gera campo, dá uma olhadinha o que acontece. Tá? O campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância também. Certo? Então, é o mesmo tipo de proporcionalidade. Beleza? Ótimo, então. Vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos lá. Num ponto P do espaço é posicionada uma carga elétrica pontiforme, tá? Ele escreve aqui na forma algébrica Q igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa carga é sujeita a uma força elétrica F, que aponta verticalmente para cima e tem intensidade F igual a 6 vezes 10 a menos 4 newtons. Determine a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico E no ponto P. Certo? Então, o que nós sabemos desse tal ponto P? Tá? Eu escrevi R, sai boa. Nossa senhora, aqui, tá bom. Muito bem, o que nós sabemos nesse ponto P? Sabemos que tem uma carga, veja que é uma carga positiva, de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, e essa carga, nesse ponto P do espaço, sofre a ação de uma força 6 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá? E ele quer que eu determine qual é o campo elétrico, certo? Nesse ponto P. Eu coloquei o vetor por quê? Direção, sentido e intensidade ele quer que a gente calcule. Vamos calcular a intensidade primeiramente. Tá? Sabemos que a intensidade do campo é dada pela seguinte expressão. Força dividido pela carga. Aqui a carga é em módulo também, porque a gente está calculando o módulo do campo, né? A intensidade dele. Então é só dividir, gente. Só dividir. Eu vou pegar a força, 6 vezes 10 a menos 4, e dividir pela carga, 4 vezes 10 a menos 6. 4 microcoulombs, né? Dividindo aí, né, nós temos, primeiro a gente faz a divisão 6 por 4, 3 por 2, 1,5, certo?
vezes 10 elevado a quanto? Perdoe. Vezes 10 elevado a quanto? Eu vou fazer uma divisão de potência de mesma base, então eu vou subtrair o expoente, menos 4 menos 6, menos 4 mais 6, 2. Tá? Se você quiser, não precisa colocar a expressão, vou colocar a unidade de medida do tempo internacional, que é Newton por Coulomb, né? Mas se você quiser, você pode escrever esse campo aqui, certo? Dessa forma, 150, né? É 1,5 vezes 100 Newton por Coulomb. Eu estou falando isso daqui que você pode fazer assim, porque vai que tem alguma atividade lá na plataforma que você tenha que resolver e digitar o valor. Então você pode digitar assim, fica mais fácil, certo? Muito bem. Então já determinamos a intensidade do campo. Aí, agora estou selecionando direito, não sei por que acontece essas coisas desse aplicativo, mas tudo bem. Terminou o problema? Não, precisamos determinar qual é a direção e o sentido. Certo? Direção e o sentido. Tá? Qual que é a direção do campo elétrico? Qual que é a regrinha que a gente tinha visto? O campo elétrico tem sempre a mesma direção da força. Lendo o enunciado, ele fala que a força aponta verticalmente para cima. Então, se eu tiver a carga aqui assim, ó, certo? A força estará apontando verticalmente para cima. Ok? Isso quer dizer o quê? Que a direção do campo também é vertical. Falta descobrir, vou escrever aqui, né? Direção vertical. Falta descobrir o sentido do campo. Como que eu determino o sentido do campo? Olha para a carga. A carga é positiva ou negativa? Nesse caso é positiva, né? Escrever o Q igual a 4 vezes 10 a menos 6. Então é uma carga positiva. Isso quer dizer que o campo tem o mesmo sentido da força. Então o campo também está apontando para cima. Vou representar ele como esse vetor verde aí. Tá? Vocês estão ligados que é para ser tudo reto esses vetorzinhos aí, né? Eu não vou ser louco e tacar uma régua em cima da. Que besteira, quem que pensaria uma coisa dessa, né? Para cima. Vertical para cima. Certo? Muito bem. Tá? Aí vocês devem até estar se perguntando como é que a gente vai fazer vetor, então, também, quando tiver que desenhar para passar. Eu vou mostrar um aplicativo depois que você joga os vetores lá. É bem legalzinho, pode ficar tranquilo. Beleza? Terminamos a questão 3, vamos para o último exemplo da aula. Que já deve estar num baita de um tempo essa aula, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu apagar o negócio aqui que está atrapalhando. Ótimo. Exemplo 3. Considere uma carga pontiforme Q, isolada no vácuo, sozinha, e um ponto A que se encontra a 30 centímetros da carga Q. Calcule a intensidade do campo elétrico E no ponto A, certo? Então, vamos fazer um desenho só para entender. Eu tenho a carga Q, e aí tem um ponto A, vou colocar aqui, certo? Que está, não é 10, é 30, a 30 centímetros de distância do ponto A. E eu quero descobrir qual é o campo elétrico em A. Qual é a intensidade, tá? Calcule a intensidade, ele não pergunta nem direção nem sentido. Tanto que eu nem tratei disso nessa aula, eu vou deixar para tratar isso na próxima semana com vocês, beleza? Então vamos lá. Nós sabemos que o campo gerado por uma carga pontiforme é calculado a partir dessa expressão, certo? K vezes Q dividido por R ao quadrado. A carga Q também é em módulo, embora essa carga seja positiva também, né? Ele forneceu a carga aqui, ó, nos dados. É 20 microcoulombs, só para lembrar, né? Quando é microcoulombs, quer dizer que é um prefixo de potência de 10 associado a 10 a menos 6. Então trata-se de 20 vezes 10 a menos 6 coulombs.
E a constante dielétrica aí do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Tome cuidado com a distância, porque a distância que a gente está representando por R, que está 30 centímetros, tá? Para o campo sair no sistema internacional, a gente tem que deixar a distância no sistema internacional também. 30 centímetros é 30 vezes 10 a menos 2 metros. O centi, né? O Czinho, de centímetro, também é um prefixo de potência de 10 igual ao micro, só que ele está associado ao 10 a menos 2 na ordem de grandeza. Tá? Então vamos lá. Vai ficar K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica Q, que é 20 vezes 10 a menos 6, dividido por R ao quadrado, que é 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá bom? Ah, professor, eu queria escrever o 30 vezes 10 a menos 2 como 0,3. Eu quero escrever assim porque eu acho mais legal e eu não uso bermuda igual a você. Por isso que eu vou escrever assim. Tá bom, tudo bem, pode escrever. Tá? Fica à vontade. Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. Aqui eu vou primeiro colocar todos os algarismos. 9 vezes 20 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6. Eu estou só alterando a ordem dos fatores, certo? Não estou alterando o produto, então. 30 ao quadrado, 900, certo? Vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, potência da potência, multiplica os expoentes. Então, 30 ao quadrado dá 900, e aqui, ó, 30 ao quadrado dá 900, e 10 a menos 4 ao quadrado dá 10 a menos 2, perdão, ao quadrado dá 10 a menos 4. Muito bem. Continuando a continha. Se liga, ó. Não, sai. Peraí. Deixa eu dá para vocês verem. Divide por 10 em cima e embaixo. Aí eu tenho por 9 também, aqui sobra 1, aqui sobra 10. Né? E aí, então, vai ficar 2 que multiplica 10 elevado a quanto? Se liga, eu tenho aqui em cima 9. Vou colocar outra cor. 9 menos 6. Aqui é a multiplicação de potência de mesma base sobre os expoentes. Vai ficar 10 ao cubo. Certo? Beleza? Dividido por 10 a menos 4. E aí, então, aqui fica 10 ao cubo, né? Dividido por 10 a menos 4, como é uma divisão de potência de mesma base, 10 elevado ao cubo dividido por 10 a menos 4, vai ficar 10 elevado a sétima. Então vai ficar 10 elevado a sétima Newton por Coulomb. E essa é a intensidade do campo gerado por uma carga pontiforme de 20 microcoulombs num ponto que está a 30 centímetros dela. Beleza? Muito bem. Então, assim nós terminamos então nossa aula aí, nossa primeira aula de campo elétrico. Por favor, resolvam os exercícios de tarefa, acessem as demais atividades se houver, me procurem em caso de dúvidas. Bom estudos. Falou, galera.